Amado Deus, amado Senhor, poderoso Deus e Pai único e verdadeiro, nós, mais uma vez nesta manhã, nos entregamos ao Senhor, entregamos-nos aos Teus cuidados, entregamos-nos ao Senhor, ao Teu socorro, colocamos-nos aos Teus pés, porque em outro lugar não há conforto. Nosso lugar é verdadeiramente aos Teus pés. O Senhor é santo, o Senhor não tem pecado, e nós somos fracos, verdadeiramente fracos e débeis. E aos Teus pés é o nosso lugar. Aceita-nos, Senhor. Aceita-nos como cultuadores do Senhor. Aceita-nos como filhos necessitados da graça, da bondade e da misericórdia do Pai. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos a entendermos o momento único que este mundo passa e vai passar. Nós somos uma geração privilegiada por vivermos tudo isso e estarmos agarrados ao Senhor e não largarmos do Senhor. Fala conosco, Pai querido. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Tira de nós, Senhor, a venda que nos impede de ver a verdade, reconhecer a verdade. E recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Esta é a oração que eu coloco aos Teus pés nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém. Uma das coisas mais difíceis deste mundo, não vou dizer que é a mais difícil, mas vou dizer que é uma das mais difíceis, é ser cristão, ser pastor. Difícil. Muito difícil. Por quê? O sujeito, quando recebe esse serviço, ele não deixa de ser humano, não deixa de ser homem. O sujeito, quando recebe esse serviço, não perde nenhuma característica humana. Não vira
santo na concepção do mundo de santo, né? Não, a pessoa continua a ser o que ela é. A pessoa, quando recebe esse serviço da parte de Deus, quando opta em conhecer a palavra de Deus, porque eu não sei se você sabe, meu irmão, minha irmã, acho que mais para os irmãos, né? Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você sofre. Porque mais você conhece a verdade e menos desculpas você tem para determinados atos. Não é fácil. É fácil, talvez, para quem não esteja passando nenhum tipo de problema, né? Então, tudo é fácil, não estou passando o problema. Mas eu vou pedir nesta manhã uma coisa que eu não tenho hábito de pedir. Eu peço, mas não é um hábito meu. Ore. Quando você for orar, se você se lembrar, ore por mim, para que Deus me ajude a encontrar a resposta para um problema que eu tenho. Tenho no sentido de carregar esse problema fazer parte. E eu não encontro na Bíblia a resposta. Ou pelo menos, não sou hipócrita, né? Uma resposta que me satisfaça, né? E é duro, hein? Isso não é um problema de muitos anos. Não é um problema de 2 anos para cá, 3, é um problema de muitos anos. E eu reviro a Bíblia. Eu encontro, assim, situações que sugerem bom, na verdade, eu não sei o que fazer. Nem como homem, nem como pastor, nem como uma pessoa ligada à psicanálise, eu não sei o que fazer. Bom, então se você for orar amanhã ou depois, lembrar, né? Não é pedir para Deus resolver o problema, não, é para Deus me dar a instrução para resolver isso, porque eu já não tenho mais argumentos, né? E não tenho aqui vergonha nenhuma de dizer que não acho a solução. Tá certo? Resolvido. Hoje eu quero falar para vocês porque a gente vai abrindo portas para coisas que a gente vai falar, né? Não sei se você observa isso, eu acho que sim. Eu começo a semana falando disso, depois na terça aquilo outro, e chega no final de semana, uma coisa foi completando a outra. E eu quero aqui, mais uma vez, lembrar você de você agradecer a Deus essa vida que a gente está tendo neste tempo, nessa época.
porque nós somos privilegiados historicamente. É possível que o arrebatamento aconteça nos nossos dias. É possível, cada dia eu vejo mais essa possibilidade frente às coisas que a gente lê, que a gente toma conhecimento. Eu falei para vocês que eu tenho publicado lá na minha segunda página no meu Facebook, Amor às Almas. Tenho colocado informações assim que estão vindo diretamente de Israel. Ontem eu ia colocar uma informação, eu li, vi as fotos, mas não senti segurança naquilo que eu li e vi, sinceramente. E eu optei por não colocar, né? Quem manda é uma pessoa extremamente responsável, temente a Deus, tudo. E não manda só para mim, isso vai para jornais e tudo. Mas eu li aquilo e eu achei... Eu não senti segurança que aquilo era verdade. E não coloquei. De uma foto do domo da rocha, né, umas imagens ali que apareceram e tal. Eu não senti muita segurança, não. Eu ampliei a foto no que eu consigo aqui no meu computador, que é uma coisinha já... Esse notebook aqui já tem 2009, veja quantos anos ele tem. Esse computador tem 20, essa máquina aqui. E o notebook é 2009. Né? Então, o que eu consegui ampliar, eu não vi muita... Sei lá. Achei melhor não colocar, coloquei outra coisa. Enfim. Vamos abrir a Bíblia, senão eu fico falando aqui, eu não paro de falar, e eu falo mais que o homem da cobra, né? Atos, capítulo 17, versículo 6. Quero convidar você aí para você abrir e ler junto comigo, porque aí a gente lendo junto, você vai... entendendo a leitura bíblica também. Não que você não entenda, claro que você entende, mas vai ajudando você, facilitando. Atos capítulo 17, versículo 6. Esta passagem de Atos é uma narrativa que vai falar de Paulo e Silas. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Não, você que está aí pelo Facebook, ontem eu não publiquei nada, gente, do que foi falado aqui, porque eu não sei o que eu fiz, eu apertei aqui, mas não gravou o programa. Então eu não pude colocar no YouTube, no grupo, enfim, não gravou só do Facebook, né? Por causa disso que eu não coloquei, viu?
Então você que está pelo Facebook, você está lendo aí que eu estou falando de quanto a Bíblia deve influenciar a sociedade. Talvez seja uma pergunta que cada um de nós já fez. Né? Quem é que nunca questionou? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Será que eu devo? Poder todo mundo pode, cada um pode fazer o que quiser. Deus não impede ninguém, não. Eu vou subir numa torre de energia elétrica e vou pular de cabeça. Suba, pule se você quiser, ué. Pensa que Deus vai te impedir de fazer isso? Deus vai mandar os anjos dele lá. Para com isso. Cada um faz o que quer. É livre. E cada um fazendo o que quer é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelos seus atos. Até atos que você faz escondido aí. Você é responsável. Eu não faço nada escondido. Algumas coisas eu não gosto que se tornem públicas porque as pessoas não entendem. As pessoas vão... Não, irmão, não é questão de corpo carnal, não. É questão que nós somos seres pensantes. Não é corpo carnal. Porque quando você sobe numa torre de alta tensão ou num prédio e pula de cabeça, aí vai pro beleléu o corpo carnal, a alma e o espírito. Então não é corpo carnal. É que cada um é responsável. Senão não tem pecado. O bandido que sai dando tiro, roubando, é responsável por aquilo. Não adianta ele falar, a arma disparou. Foi sem querer. Ninguém mata alguém sem querer. Se você está com uma arma apontada para alguém, existe uma possibilidade, 50% você matar a pessoa e 50% você não matar. Se você bebe e sai para dirigir, você tem 50% de chance de atropelar, matar, ferir alguém, 50%. A responsabilidade é sua nos 50%. Senão não existe pecado. Então o homem não é responsável por aquilo que ele faz, o homem é um robô. É assim que você se vê? Você se lembra da oração que nós fizemos aqui? E depois eu falei que o nosso lugar é aos pés do Senhor, porque é o lugar mais confortável. Por que é o lugar mais confortável? Porque a gente não precisa olhar para o rosto do Senhor, a gente só olha para os pés. Porque a gente não suporta olhar para o rosto do Senhor. Porque o Senhor é extremamente santo e a gente seria pulverizado olhando para o rosto do Senhor. Nós só olhamos para os pés do Senhor. Por causa disso que eu estou falando, que aos pés do Senhor é o lugar mais confortável. Porque nós somos pecadores. Não adianta. A pessoa fala, não, eu não olho, eu não penso. Então você não existe. Ai, mas é o diabo que me tem. O diabo coisa nenhuma. É você, é a nossa carnalidade. Não adianta a gente querer jogar toda a culpa das nossas fraquezas em cima do diabo. Eu não estou aqui defendendo o diabo. Mas a Deus ninguém engana. Você pode estar enganando você mesmo, a
As pessoas que te ouvem te acham bonito, interessante, sei lá. Mas a Deus ninguém engana. A culpa é nossa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se você trabalha e você rouba, você passa para trás, você mente, você omite informação, você engana, você é responsável, não adianta. Pode o superior tribunal, sei lá quem, esses semideuses aí, podem absolver você. Mas você é culpado. Então, em todos os lugares no mundo em que a palavra de Deus entrou, ela fez diferença. Porque a palavra de Deus bem lida e bem entendida mostra isso que eu acabei de falar aqui. Lá em Tessalônica, no primeiro século do cristianismo, uma multidão de pessoas, só podia ser de pessoas, né, a multidão, arrastou alguns cristãos pela rua, dizendo, olha, esses daí foram aqueles que transtornaram o mundo e agora eles chegaram aqui. É isso que está escrito aqui, Antônia, em Atos 16:6. Isso quer dizer que a Bíblia tem uma influência sobre a sociedade, porque ela tem influência sobre as pessoas. Deus criou o ser humano, lá em Gênesis 1 fala isso, né? Deus criou o mundo, depois criou as pessoas para que nós, pessoas, funcionássemos de uma certa maneira. Está vendo? Quando eu digo aqui, a pessoa falando, eu não olho, eu não penso, eu não. Então você não funciona do jeito que Deus criou, então você tem problema. Porque Deus criou a gente para funcionar de uma certa maneira. Se você não funciona, o problema não está em quem funciona, o problema está em você. Vamos você entender o que eu estou falando. Deus não nos criou para que a gente ronque ao dormir. Só um exemplo, só para você entender melhor. Deus não criou a gente para isso. Por que as pessoas roncam? Problema na região respiratória. Respira errado, respira pela boca, ao invés de respirar pelo nariz. Tudo errado. O problema não está em quem não ronca, o problema está em quem ronca, porque Deus não criou o homem para roncar. Um exemplinho bobo, simples. Então uma pessoa que ronca tem que buscar ajuda. Olha, eu ronco, o que eu faço? Vamos ver aí, não estou falando roncar eventualmente, quando você está muito cansado e tal. Agora tem pessoas que roncam sistematicamente. Você já pensou você dormir do lado de uma pessoa que ronca? Pensa comigo. Ah, pastor, mas que coisa... Não é bobo, não. Se você não entende isso, que é tão pequenininho, que é tão... Agora, durma você do lado de uma pessoa que ronca. Aí você vai dormir. Tenta. Quando a sociedade não consegue entender isso,
a sociedade não segue os princípios que Deus nos dá na Bíblia. E a vida simplesmente não funciona bem. Deus é o único com a visão de como a vida funciona para o nosso melhor benefício. E Ele compartilha com a gente essa sabedoria dele, Deus, na palavra. Se você abrir a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 4, versículo 12, você vai ler que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que está escrito lá, viva e eficaz? Está dizendo para nós, hoje, disse para os homens e mulheres em 1500, disse para os homens e mulheres no ano 1000, no ano 500, e dirá para homens e mulheres no ano 3000, que a Bíblia é aplicável e relevante tanto quanto no início da sua escrita. A Bíblia não é ultrapassada, senão ela não seria viva e não seria eficaz. Ela não é ultrapassada. Mas então a Bíblia foi escrita há 4000 anos atrás, a vida era de um jeito. Não! É tudo igual, não mudou nada. Quando uma nação honra a Deus, ela desenvolve um respeito por toda a criação de Deus. Onde não há honra de Deus, a sociedade deixa de respeitar a sua criação. E as pessoas vão sofrer como resultado. Ontem eu recebi um vídeo de uma, não sei aonde era, eu mandei para alguns. O sujeito está num lugar, não sei se era um clube, não sei o que era, não dá para saber, né? E ele aborda um rapaz aparentemente homossexual, pelos trejeitos e maneira de falar. Ele fala assim: olha, esse banheiro aqui é das mulheres, você não pode entrar aí e ficar fotografando. E o rapaz começa a discutir com ele. Ele diz: mas a minha esposa está aqui dentro, como é que você entra no banheiro da minha esposa? E o rapaz discute, fica naquela discussão. Todo mundo sofre com o resultado. Se é uma pessoa mais agressiva, já tinha plantado a mão na cara do rapaz que tinha entrado no banheiro lá, fotografando, filmando as mulheres lá. Aí vai dizer que o sujeito é o quê? Homofóbico. Eu já falei para vocês que essa palavra homofóbica é toda errada, né? É uma palavra louca. Porque o homofóbico é medo de homem. Desde o princípio, as pessoas têm uma escolha de seguir ou não o caminho de Deus. Agora, escolhas sempre trazem consequência, ou escolhas boas ou escolhas más. Eu não falei para vocês no início: olha gente, tem um problema que eu não consigo resolver, é escolha. E eu não quero tomar a escolha errada, fazer a coisa errada, porque eu sei que tem consequência.
minha escolha em seguir a Deus me faz eu não me precipitar, só que o tempo passa e tem coisas que Deus quer que a gente resolva. No Antigo Testamento, que é a história do povo de Israel, já falei isso várias vezes, mas eu repito, não tem problema para mim repetir. Né? A criança aqui no nosso país é a história do Brasil, né? Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, Marechal não sei o que e tal, vai por aí afora, não é? Lá em Israel, qual que é a história de Israel? É isso que você lê no Velho Testamento. E o Velho Testamento documenta as leis e preceitos sociais que Deus lhes deu. Lhes deu para quem? Para os judeus. Quando Israel vivia pelas leis de Deus, e você acompanha isso lendo o Velho Testamento, tá? Aonde está? Em todo o Velho Testamento. Todas as vezes que a sociedade judaica seguia as leis de Deus, a sociedade funcionava bem. Pode ler, mas quando a sociedade começava a se desviar, a sociedade sempre ia por água abaixo. A lei de Deus, o homem, a mulher tem a sua posição assim, assim, assim. Quem rouba, está lá tudo escrito. Hoje, eles tentam, por todas as maneiras, remover a influência bíblica da sociedade. Ou, às vezes, eles não querem remover porque sabem que vão ter resistência. O que eles querem fazer? Marginalizar a visão, a cosmovisão bíblica, né? Colocando de lado. Quando o homem faz isso, quando a mulher faz isso, o que ela está dizendo? A gente sabe mais do que Deus. Não, isso aqui não está certo, não funciona mais hoje. Deus errou. Eu não estou dizendo que deve ser estabelecido no Brasil, na América, no mundo, não é isso que eu estou dizendo. A teocracia, como Israel tinha na sua antiguidade, não é isso que eu estou dizendo. Até porque os propósitos de Deus, naquele sistema de governo teocrático, que quer dizer, o sistema de governo onde Deus manda, onde Deus é o soberano, foram para um determinado tempo e um determinado lugar. É claro, isso fica claro na Bíblia também. Agora, quando a Bíblia é bem compreendida, e isso é difícil, né, de acontecer, quando a Bíblia é bem compreendida, a sociedade onde ela é bem compreendida leva a menos crime, menos divórcio, porque a mulher para de querer se achar, né, em igualdade com o homem, menos preguiça, porque a Bíblia é bem compreendida. Isso você lê aí, né? Eu vi falando, dá um Google aí, até o candidato à reeleição, né? Falou, dá um Google, né? Eu digo, dá um Google aí, veja os países onde a Bíblia é colocada à frente, onde os parlamentares usam a Bíblia como
base para as coisas. Aqui não, aqui se usa como base. Fica quieto, mas não quero entrar nesse assunto hoje. Os Estados Unidos da América tiveram um presidente, o segundo presidente dos Estados Unidos da América, lá atrás. O nome dele era John Adams. Isso aqui a gente precisa aprender, viu? Nós, brasileiros, precisamos aprender muita coisa. Nós somos metidos a saber. Porque agora a NASA vem, porque o sujeito inventou uma gambiarra, uma arataca. Nós vivemos de gambiarra e arataca nesse país. Isso precisa acabar, que a NASA vem, coisa nenhuma. Então esse segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, no seu diário e na sua autobiografia, está até aqui, se você quiser procurar no Google, você vai achar também, volume 3, na página 9 desse volume 3, está em inglês, mas você seleciona e manda lá no Google Tradutor, que ele vai traduzir para você também. Né? Ele escreve o seguinte: Diário e autobiografia de John Adams, segundo presidente dos Estados Unidos da América. Página, no volume 3, na página 9. Ele escreve assim, olha só. Suponha que uma nação, em alguma região distante, tenha a Bíblia como seu único livro de leis, e cada membro deva regular a sua conduta de acordo com os preceitos nela exibidos. Todos os membros seriam obrigados, em consciência, à temperança, sobriedade e indústria, à justiça, bondade e caridade para com seus semelhantes, e à piedade, amor e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Aí ele encerra colocando assim: que utopia, que paraíso esta região seria. Mas o nosso país quer viver a fazenda, né? Big Brother. É isso que o nosso país quer. E esse senhor John Adams, ele escreveu com as palavras dele, muito bonitas, muito bem escrito. Né? Não era um analfabeto, não era um ignorante que estava como presidente, como segundo presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele escreveu aquilo que a Bíblia diz. Ele não colocou nada de extraordinário. Ele escreveu exatamente, abre aí sua Bíblia. Você vai ver que ele escreveu exatamente o que está na Bíblia. Abre no Salmo 33, no verso 12. Porque, você concorda? Vem cá. Nós temos ainda alguns minutinhos, eu quero tentar, de alguma forma, abrir sua mente. Eu, por exemplo, não tenho, eu sei que eu não tenho capacidade nenhuma para governar um país. Não tenho. E eu não posso buscar capacidade
em péssimos governantes. Eu vou buscar, quando eu digo capacidade, é conhecimento, entendimento. Eu vou buscar capacidade no ditador chinês lá. Não tem como. Eu vou ser pior do que ele, porque eu vou ser o rascunho da ruindade dele. Eu vou buscar capacidade num governante da Venezuela. Olha o que está a Venezuela aí, gente. Olha aí. Diz que as pessoas que vêm da Venezuela para cá não trazem animal nenhum com elas. Você sabe por quê? Você sabe por quê que não vem cachorrinho, gatinho, não vem junto? Você sabe? Porque eles comem. E agora eu vou buscar informação para ser um governante do Brasil na biografia de um... Então, eu não tenho capacidade para ser presidente do Brasil, eu não tenho capacidade nem para ser prefeito de Campinas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não pode querer fazer aquilo que a gente não é capaz de fazer. Você abriu aí no Salmo 33, no verso 12. Olha o que está escrito aí, você já leu. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Deus da nação não pode ser o presidente. Tem gente que acha que o presidente é o Deus. Tem gente que se o presidente falar, ó, a partir de hoje, quando vocês forem fazer o número 2, todo mundo vai ter que ter uma bananeira em casa para usar a folha de bananeira para se higienizar. Tem gente que vai fazer. Porque ele é o Deus, ele não é Deus nada. Ele é um homem que nem eu, que nem você, que tem problema, que tem dúvida, que tem problema em casa, com a mulher, com os filhos. Ele é um homem. Tem gente que vê no presidente o Deus, aquele que vai resolver. Não é resolver nada, porque nada se resolve da noite para o dia. Porque a política de um país depende da política dos outros países com quem este país se relaciona. Eu não tenho capacidade para governar o Brasil, lógico que não. Eu tenho um Simancol, hein? Olha, um Simancol bom eu tenho. Mas eu não sou idiota para cair na conversa de alguém que diz que vai fazer, vai acontecer, vai não sei o que, vai não sei o que lá. Isso não depende só da gente, depende dos outros. Se o governante não tiver na cabeça dele que ele tem que estar aos pés de Deus para ele ser um bom governante, não adianta nada. Não adianta nada. Então, eu acho que a gente precisa se mirar no segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, que escreveu a mesma coisa que a Bíblia fala no Salmo 33, verso 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso quer dizer o quê? Isso é o quanto a Bíblia deve influenciar a sociedade. A resposta a esta pergunta, que é o título da minha exposição de hoje, é exatamente o Salmo 33, verso 12.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar o Senhor pelo entendimento, pela graça da compreensão, pela graça da necessidade de saber que o Senhor é soberano. O homem não faz nada sem o Senhor, nada funciona no homem se Deus resolver que não vai funcionar. Continua, Senhor, falando conosco, nos sustentando na verdade, na sua graça, na sua compreensão. E ajuda-nos, Senhor, a estarmos aos seus pés, porque este é o lugar de conforto nosso. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.